Uhum. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, gente. Eita, que já começou a subir no coração aqui. Tudo bem, queridos? Bem-vindas, bem-vindos. Gaudiana Silva aqui com vocês para a gente conversar nessa segunda-feira à noite aí. Mais uma live, gente. Bem-vindos, bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre rede de apoio das vítimas de violência doméstica, a importância dessa rede de apoio, quem pode ser. E eu já convido aqui, para a gente não perder tempo, doutora Melissa Ourives, que é a minha convidada de hoje. Deixa eu adicioná-la aqui na nossa live. Fiquem por aqui com a aqui nos comentários qual é a cidade que você faz parte, onde você mora. Bem-vinda, doutora Melissa. Olá, Gaudiana, tudo bom? Como você Tudo está? bem? Tudo bem, e você? Eu tô bem, e a gente já pode deixar de lado as formalidades, né? Que bom. Nem doutora, por favor, só Melissa. Tá bom, muito obrigada. Então, bem-vinda. E que mulher bonita, hein? Eita, obrigada, viu? Começar a live Parabéns. assim, recebendo elogio, eu agradeço muito. Arrasou. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você. Que bom, é um prazer te receber aqui, ainda mais com o nosso tema de hoje, né? Melissa, mas eu queria que você se apresentasse para os nossos seguidores, para as pessoas saberem de onde você é, o que você faz, por conta de qual a necessidade do tema. Então, vou te dar esse espaço para você se apresentar aí. Tá ótimo. Eu sou Melissa Orives, falo aqui diretamente de Fortaleza, Ceará. Sou advogada, familiarista, professora universitária, mãe de dois meninos adolescentes, Caio e Pedro. Sou uma mulher que já fui vítima de violência doméstica psicológica e, por isso, idealizei em 2019 essa rede de apoio que se chama Mulheres, Livros e Vinhos, que é uma rede de apoio formada, né, para que a gente consiga reunir e conectar mulheres para que formem juntas uma grande rede de apoio, para que sirva de alguma maneira, né, como uma espécie de enfrentamento e de prevenção, na verdade, de conscientização dos tipos de violência que nós mulheres passamos em algum momento das nossas vidas, né? E em especial para que essas mulheres conheçam outras mulheres, justamente para que mulheres passem a consumir o trabalho de outras mulheres, já que uma das consequências, na verdade, que algumas mulheres não conseguem, um dos motivos, na verdade, que algumas mulheres não conseguem sair de relações abusivas, violentas, além da dependência emocional, a dependência também financeira. Então, promover, estimular o consumo do trabalho de outras mulheres é um dos propósitos da nossa rede de apoio. Que legal, gostei da proposta. E quantos anos que tem? Quanto tempo que vocês estão fazendo esse trabalho? Desde outubro de 2019, então Nossa. nós nos reunimos religiosamente uma vez por mês com muitas mulheres, um livro que aborde essa temática do universo feminino. E há 2 anos nós estamos lendo somente escritoras cearenses. Então a gente está tendo a oportunidade de, nos encontros, ter a presença da escritora, porque toda mulher que escreve quer ser lida, né? Verdade. Então, e também essa rede de apoio, né, é direcionada para as escritoras cearenses. E o vinho, né, porque mulheres, livros e vinhos, o vinho ele é só uma desculpa, não necessariamente Tem que beber. tem que beber, de jeito nenhum, tá? Mas, e também, às vezes, algumas mulheres também não têm a possibilidade da leitura, mas há discussão, as reflexões acerca da leitura, e a partir daquelas reflexões, muitas têm vontade, né, de adquirir o livro
e de passar a fazer a leitura daquele livro. E me diz uma coisa, Melissa, é aberta ao público? Quem quiser pode entrar? Como é que funciona? Hoje se tem uma seguidora aqui que está assistindo a live e quer entrar no projeto. Como é que eu Uhum. consigo entrar nesse projeto? É, primeiro que a gente tem o nosso Instagram, Mulheres, Livros e Vinhos, e é um Instagram que ele vem sendo desenvolvido, assim, divulgado e vem crescendo de forma muito orgânica, né? Sim, O grupo, ele faz os encontros presenciais, então, nesse ponto, é necessário que para se fazer presente precisa morar aqui em Fortaleza, né? ótimo. Mas já espalho, né, essa possibilidade de outras redes de apoio com leitura no nosso país, porque o que conseguiu me libertar daquela relação com a qual eu estava convivendo, mas eu não me enxergava como uma mulher vítima de violência, foi um livro. Então, por isso a ideia da rede de apoio como um grupo de leitura, porque a leitura ela foi libertadora, porque eu já era advogada, já era especialista em direito das famílias, já era professora, mas eu ainda não tinha sido uma mulher em situação de violência doméstica. E foi a partir da leitura de um livro que eu comecei a falar, de um livro não jurídico, diga-se de passagem, né, que eu comecei a visualizar que aquilo ali também acontecia comigo. E por isso a ideia do nosso clube de leitura, nossa rede de apoio, como essa ponte, né, para que outras mulheres alcancem. Então, aqui em Fortaleza acontece mensalmente, presencial. Cada mês a gente busca um lugar que seja gerenciado, comandado por outras mulheres. E em novembro é o único encontro que nós recebemos os homens, em alusão ao Novembro Novembro Brasil. Azul. Exatamente, que é a ideia de que os homens eles precisam passar também a trabalhar em rede, né? Que tenham uma rede de Sim, apoio para falar, que a ideia é muito dessa conscientização, tanto de mulheres quanto de homens, com porque certeza. não existe não cuidar, né, para que haja essa mudança cultural com relação ao machismo, né, o patriarcado, enfim. E aí a mudança que esses homens também passem a ouvir nós mulheres e se integrem também numa rede de apoio para falar sobre suas dores, seus sofrimentos e essa necessidade de mudança deles. Eu vejo assim, eu conversava com uma amiga minha terapeuta na sexta-feira e a gente estava falando justamente sobre isso. Que muito se fala que os homens têm que mudar, mas ela enxerga como terapeuta, e aí foi um ponto de reflexão para mim, de que esses homens também estão perdidos, porque eles têm uma base que foi formada ali de machismo, misógina, e de repente o mundo muda e não é mais aquele padrão, porque a gente fala de Lei Maria da Penha de 19 anos para cá, mas até acabou de falar uma Uhum. seguidora aí que tem 52 anos, que na época que ela passou ninguém ajudava, porque era tido como normal, né? Então a gente traz gerações que ainda não aprenderam o que é certo, e esses homens estão perdidos também, né? E se a gente tem iniciativas como a do seu projeto, que traz os homens, né, para conversar, para mostrar outro ponto de reflexão com acolhimento, porque nós vítimas queremos ser acolhidas, mas a gente, claro, óbvio, né, que tem as doenças mentais, que tem outros tipos que a gente sabe que não tem cura, o narcisista e outros tipos Uhum. de doenças, mas nós também temos homens ali que cresceram vendo violência e que de repente querem mudar e não sabem por onde começar. Eu acredito sim que existem esses casos, né? E que a gente vê homens mudando. Aqui na minha cidade, em Porto Velho, em Rondônia, nós temos o projeto Abraço. E eu vou fazer uma parte para falar dele. Por quê? É um projeto premiado no Brasil, que é do Tribunal de Justiça, do doutor Álvaro Félix, que é um juiz homem, que teve essa iniciativa de criar, a partir da Lei Maria da Penha, esse projeto, e é um projeto de acolhimento para os homens agressores de violência doméstica, que eles são obrigados a participar durante 10 semanas, uma vez por semana, numa roda de terapia só de homens, com profissionais do TJ. E assim, eu já intimei várias mulheres que agradeceram a mim, mas claro que não é gaudiana, é a instituição Tribunal de Justiça,
pelo Uhum. bem que aquela possibilidade de acesso à terapia, de reflexão, fez na família, do marido parar de beber, do marido procurar ajuda e parar de usar drogas, do marido diminuir, né, as crises ali, até parar mesmo. Então, eu acho que é isso, de esse olhar também de tanto para as vítimas mulheres como para os agressores, que essa rede de apoio, né, que a gente está falando disso, rede de apoio também é a rede terapêutica, né, além, né, dos grupos que a gente se insere, de dizer, olha, aqui tem um lugar que você consegue ver diferente, aqui tem um lugar que você consegue se tratar, aqui tem um lugar que, se você quiser, é possível enxergar de uma maneira diversa. E eu acho que é isso. E assim, te parabenizo pelo projeto. Eu fiquei bem interessada. E antes da gente continuar, vou te falar dois pontos. Eu vou estar em Fortaleza em janeiro, e se tiver a roda, eu faço questão de Que participar. alegria! Com certeza vai ter. Vamos só ajustar as nossas As datas, né, para datas. te E eu receber. vai ser um prazer. E eu vou enviar uma caixa com 20 livros meus, o Passos de Coragem, que está aqui, para Olha que você alegria! doar para as leitoras aí, para o projeto fazer o que quiser com os livros, tá bom? É sobre Ah, violência doméstica, conta a minha história. Então eu vou encaminhar para você, depois você me manda o endereço que eu vou despachar 20 livros para nossa, muito vocês. obrigada. Já agradeço o presente do nosso grupo. E a gente já pode aproveitar que em Opa, janeiro você está aqui e a gente já faz o clube de leitura da leitura do seu livro, né? maravilha, vai Vai ser ser uma honra. maravilhoso ter Vai você ser aqui uma com a honra. gente, a gente poder conversar sobre ele, porque é um tema que nos atravessa, né? Sim, E não é exaustivo, jamais será exaustivo falar sobre esse tema, porque eu vejo muito no grupo a dificuldade que muitas mulheres têm de se reconhecer nesse lugar de vítimas, né? E por outro lado, no meu atendimento no escritório, enfim, na vivência na sala de aula, eu percebo que muitos homens, como você disse, estão perdidos e muitos deles também não conseguem se visualizar nesse papel de agressor, é né? isso. E é uma conta que não bate. Por que ela não bate? Porque falta, de fato, essa ponte que é o diálogo para que esses homens entendam que esse caminho deles, que eles de fato estão perdidos, muitas mulheres também estão perdidas. Então a gente começa a perceber que as relações elas vão passar por um ressignificado, né? Então eu vejo muito assim muitos homens, perdão, na faixa dos 40, 45, 50 anos que se divorciam e eles não sabem mais como paquerar uma mulher. Eles têm receio disso. E por outro lado, nós mulheres, nós também não estamos mais querendo ser paqueradas como éramos no passado. E se a gente não conversa sobre isso, né, nós vamos ter as pessoas se isolando. Então, aquilo que antes era uma espécie de paquera, que era bem-vindo quando a gente tinha, sei lá, 20 anos de idade, hoje, aos 45, a gente já olha e fala, epa, peraí, não é assim que você vai Me conseguir contar. se relacionar com uma mulher dos seus 40, 45 anos. Nós estamos mais exigentes, sim, porque agora nós nos respeitamos e colocamos esse respeito à frente. Então, os homens de fato estão perdidos e assustados. Sim, eu vejo muito isso aqui nas minhas redes sociais, né? Quando eu comecei a falar na internet, eu comecei a falar para as mulheres, e o meu público sempre foram as mulheres. Mas depois que eu viralizei de abril para cá, eu recebo tantas mensagens de homens pedindo ajuda, pedindo orientação, ou então falando com raiva, né, os comentários, etc. Mas eu não levo pro coração, porque eu vejo justamente isso, o desespero, a palavra é essa, o desespero que as pessoas estão de não saberem mais como se relacionar. E assim, nós que já fomos vítimas, né, e eu vejo pela sua fala e eu sinto a mesma coisa, a gente sempre tem um lugar de medo. Medo de reviver aquilo, medo de que a pessoa refaz, seja uma pessoa igual ou pior. Então, o Uhum. medo sempre está ali. Mas a gente tem que lidar com essas feridas que ainda sangram, né? E a gente não tem tempo de paralisar o mundo para ficar lá cuidando da ferida. Então, a gente tem que fazer
trabalhar, cuidar das crianças, cuidar da vida, progredir, né? Cuidar da gente, enquanto as Uhum, feridas ainda sangram. E eu acho que a rede de apoio é essencial por conta disso, porque eu não sei o que seria de mim e das mulheres que eu atendo se não houvessem outras mulheres para conversar, se não houvessem outras mulheres para chorar, se não houvessem outras mulheres para dizer, olha, eu também passei por aquilo, porque cada vez que você vê uma vítima, você também se espelha, né? Eu fui vítima de violência psicológica e patrimonial. Então, todas as vezes que uma mulher fala para mim que foi, então a gente acaba revivendo a dor, mas eu acho que o processo é justamente esse, é usar essa dor de mola propulsora para fazer o bem para outras pessoas. Então eu transformo a minha dor em serviço, eu transformo a minha dor em ajuda. E o seu grupo faz isso, né? Pelo que você está me contando. faz. Uhum, Então, assim, quando eu pego uma pessoa pela mão e digo, vamos ler juntas, vamos conversar sobre esse ponto aqui, qual é a sua opinião? São mulheres que não eram ouvidas, porque a vítima de violência doméstica, ela não é ouvida pelo parceiro dela. E, de é. repente, ela ganha esse lugar de fala, porque não é todo mundo que vem para a internet se expor. A maioria das pessoas não faz isso, e é normal e tá tudo Uhum, certo. Mas se eu vou para uma roda de conversa pessoalmente, presencialmente, eu abro meu coração, eu falo ali do que eu vivi, eu falo do que eu achei daquele livro, do que eu me conectei. E eu achei essa ideia sensacional e eu acho que cabe quem está assistindo na live e que vai assistir depois também replicar esse teu projeto em outros estados. E eu já vejo até a possibilidade da gente assim aplicar em Rondônia, porque é muito legal isso, de você ter um momento ali, uma vez no mês, de esperar que você vai encontrar com as suas manas ali, com as mulheres uhum. que pensam parecido com você, né? Mas me fala mais do projeto, fiquei empolgada. Ai, que bom. Então, assim, o projeto, ele vem acontecendo, né? E há um grande fluxo de mulheres. Então, a mulher que participa pela primeira vez do encontro, ela é convidada a integrar a nossa rede de apoio no WhatsApp. E Legal. aí, então, tem um primeiro momento para ver se ela se conecta, se a energia dela se conecta com a energia do grupo, né? E uma coisa que eu venho aprendendo é que a cada encontro e a cada dia a gente desenvolve uma habilidade que é se transformar em rede de apoio. Por quê? Porque numa rede de apoio não é possível que tenha julgamentos. Não. Entende? Então a gente precisa estar o tempo todo moldando esse nosso olhar, que é inerente ao ser humano, de estar julgando o outro. Então, na nossa rede, a gente vai aprendendo o que é ser rede de apoio, porque a gente só vai aprendendo com a prática, com a Uhum. experiência. Então, às vezes, até a leitura de um livro, né, que comporta reflexões e assim julgamentos, quando tem a presença da escritora, é muito bacana. Por quê? Porque ela fala, poxa, mas quando eu escrevi, eu não tinha nem ideia de que seria interpretado assim, né? Porque a minha palavra ganhou o mundo. E isso é muito importante, porque a palavra ela acaba abraçando alguém, né? E aí, quando a gente está nessa conexão do grupo, nós nos sentimos abraçadas por aquelas palavras e a escritora também. Então, a gente chega a uma triste constatação que em algum momento da nossa vida, na infância, na adolescência, na fase adulta, nós temos no grupo Mulheres 60 mais, então a gente começa a perceber que na nossa trajetória do tempo, do ser mulher, em algum momento uma de nós foi, ou infelizmente talvez será vítima de algum tipo de violência. E na Sim, grande maioria das vezes violência psicológica, que ela sim. continua sendo invisibilizada, né? Você comentou que foi uma mulher vítima de violência psicológica. Eu também. E aí era difícil perceber, porque muitas vezes vem como sendo um cuidado, Disfarçado. disfarçado de controle. E isso eu só me dei conta do que era, na verdade, quando eu me libertei por meio de um livro. Então, isso é muito interessante, né? A gente falar, porque as nossas falas vão alcançar e vão acolher outras mulheres. E é assim no grupo.
Porque uma das situações também que a gente percebe muito é que a mulher, quando ela está conseguindo sair de uma relação, ou então quando ela já visualizou que ela está naquela relação abusiva, ela começa a perceber que ela está sem amigas. É, ela Porque foi um dos isolada, né? fatores, exatamente, um dos fatores é afastar a família, afastar as amigas. E aí lá no grupo é esse momento de se construir novas amizades. Porque a depender da idade da mulher, ela tem amigas de infância, tem amigas da adolescência, tem amigas do trabalho, tem amigas da faculdade, mas qual é o grupo de amigas que ela conquista por ela mesma, sem ter algum vínculo específico assim? E Legal. lá na rede de apoio são amizades que se constroem a partir disso, de se integrar a uma rede de apoio. E o interesse mútuo, né? O interesse em comum ali, que é tão válido, que é o da leitura, né? O do crescimento. E você estava falando, enquanto você falava, Melissa, eu me veio alguns flashes na cabeça, assim, que eu lembro que durante meu relacionamento abusivo eu fui isolada socialmente. Então, me afastei de todos os meus amigos, até que chegou um ponto que eu não convivia mais, porque se eu fosse sair para um café era briga, era confusão. Uhum, Era, né? Enfim, mas eu lembro claramente que o único amigo que eu tinha era o livro. Porque eu lia muito, aquele meu isolamento, eu sempre gostei de ler. E aquele meu isolamento era como se fosse o meu momento de libertação, porque ali eu podia ler o que eu quisesse, eu podia ser livre lendo. Então eu escolhia o livro, eu escolhia o tema, era o meu momento que ninguém ia me perturbar, que eu conseguia ler. Então eu lembro disso muito vívido assim na minha cabeça, de que a minha liberdade de ler era grande. E quando eu fui fazer a capa do meu livro, a primeira coisa que eu falei para minha editora, eu vou mandar um beijo para ela, que ela vai assistir essa live, que é a uhum, Andressa, da editora Anjo, e ela vai falar é verdade. Eu lembro que eu falei para ela assim: a gente vai falar de violência doméstica, mas eu quero uma capa que não pareça que a gente vai falar desse tema, porque eu quero que as mulheres tenham liberdade de ler do lado do agressor. E é por isso que a gente colocou o nome que já tinha e essa capa com flores. Porque a gente queria disfarçar qual era o tema do livro. Porque eu queria que esse livro chegasse na mão das mulheres e o homem dizia: você não vai ler isso, não. O que, que é isso? Não sei o quê. No máximo ele achar é uma autoajuda. Eu lembro de falar isso. uhum, uhum. Eu quero que pareça uma autoajuda para que as mulheres possam ter a liberdade de ler. Porque durante o meu isolamento da violência doméstica, a única coisa que eu podia fazer à vontade era ler. Porque eu estava sozinha dentro de casa, ninguém estava me vendo, então ele não achava ruim, né? E eu acho que Uhum, você deve ter passado isso também. Então, o sim, livro para mim foi uma fuga e foi uma muleta muito grande nesse período, sabe? uhum, E é isso, assim, quando você estava é. falando, eu estava lembrando disso. E é verdade, porque assim, na minha cabeça, assim, era de fato como se eu tivesse com a minha mente enjaulada. E o livro, ele foi aquela chave, né, que fez com que aquela jaula se abrisse e eu conseguisse enxergar. Porque eu acho que o principal é a gente conseguir enxergar. Né? Então, Sim. assim, eu fico muito feliz quando eu, dentro da sala de aula, tenho contato com muitas mulheres jovens, né? E eu fico muito feliz quando elas têm as falas, assim, que elas já estão mais atentas a esse ciclo da violência. E Sim. aí, quando eu vejo essa nova geração muito mais assim atenta aos sinais, né? Muito mais se colocando em primeiro lugar na questão do respeito, eu fico tão feliz que eu falo, meu Deus do céu, assim, que bom que a gente está conseguindo mudar, né? Conscientizar essas gerações de mulheres mais jovens que não vão aceitar menos do que elas merecem, É né? isso. E, que estão trabalhando, já são meninas jovens que já vêm de um processo terapêutico, que já é um investimento dos pais na saúde Sim. mental dos seus filhos, das suas filhas. Então, é uma outra geração que A eu inteligência acredito bem emocional, né, Melissa? exatamente, que eu acredito que é uma geração
como deve ser, né? Muito melhor do que a anterior, muito mais antenada e muito mais consciente dos seus direitos, assim. Então, eu fico muito feliz quando eu me deparo com isso. É necessário. E você falando também me veio na cabeça um ponto que a gente tem que falar aqui da violência sexual. Porque a violência sexual, ela só cresce, infelizmente, no Brasil, né? A gente teve agora a Uhum. publicação do anuário recente, agora em 2025, da segunda. Desculpa, Cortou um alguém pouquinho. ligou. Ah, tá. Deixa eu até só um pouquinho, deixa Tá. minha aqui. Pronto. Agora estamos à vontade. Eu esqueci de desligar, me perdoe. Então, a violência sexual, ela acontece dentro e fora do relacionamento. Eu acho que o que eu tenho visto, que com essa conscientização do investimento em terapia, do diálogo mais aberto, né, nas faculdades, nas Uhum. escolas, da internet, das pessoas contarem, né, o que aconteceu, dos crimes não prescreverem mais tão rápido como antes, inclusive da violência Uhum. sexual, né, que, por exemplo, se foi antes dos 18 anos, a pessoa tem até os 36 para Uhum. poder, 18 anos ali para poder denunciar. E eu vejo que as mulheres estão tomando consciência de que certos atos são violação sexual, que até antes a gente achava que não era. Por exemplo, eu lembro de uma amiga contando esses dias, muito tempo atrás eu era solteira, saí com um cara, embebedei, acordei no outro dia de manhã com ele do meu lado, eu não lembro o que aconteceu, e só estava toda dolorida. Uhum. Quantas jovens passaram por isso e talvez não passem mais, porque um alerta, uma história contada numa rede de Uhum. apoio, ou num Uhum. livro, ou num vídeo, faz com que você abra os olhos e diga: Epa, não vou beber com quem eu não conheço, eu vou tomar cuidado de poder falar para minha rede de apoio com quem eu vou sair, para onde eu vou, para poder, se tal hora eu não estiver em casa, me procurarem. Então, assim, eu vejo que o pudor que nós tínhamos antes, a proibição de certas conversas, acabou facilitando a vida de abusadores, né? E ainda facilita, ainda nós temos muitos mitos de dizer, por exemplo, em algumas igrejas, independente de religião, que a mulher tem que satisfazer o marido, e a gente sabe que hoje é violência sexual quando a mulher não quer. E onde que eu vou Uhum. conversar isso? Em rede de amigas, em rede de apoio, É. né? E Onde que eu você vou saber os identificar? limites, e você entender, você compreender que no namoro, no noivado, no casamento, na união estável, na relação com o outro, você tem os seus limites e eles devem ser respeitados. Então, que o não é não, não é só no carnaval. O não é não sempre, até numa relação conjugal em que a gente, infelizmente, vem de uma cultura da permissividade, né? Que o corpo da mulher Pertence. pertence ao espaço público, e na verdade o corpo da mulher é privado, é dela, né? Então é ela que impõe o limite. E isso é muito importante, porque também vejo essa mudança, né, no olhar de que as mulheres estão conseguindo dizer não com maior facilidade, não aceitar uma obrigação dentro do casamento que ultrapasse o seu próprio limite, a sua própria vontade. Isso é muito importante ser falado, né? Porque Entendi. às vezes a gente vê campanhas de conscientização do não é não em situações como o carnaval, aqui no Fortal, que é nosso carnaval fora de época, mas Micareta. é lembrar, a micareta, exatamente, mas é lembrar que o não é não sempre, inclusive nas relações conjugais. Sim, e é isso, são esses tabus mesmo que a gente vai mudando aos poucos, né? A gente vê quantos anos a gente demora para tratar um assunto relativo ao casamento. Até anteontem a gente era propriedade do pai, depois virou propriedade do marido. Agora a gente não é mais propriedade, agora também não pode mais qualquer coisa com o nosso corpo, mesmo sendo marido. Uhum, E é justamente essas mudanças que graças a Deus vem acontecendo, mas num curto espaço de tempo, porque a gente não considera 25 anos muitos anos, né, não, de jeito infelizmente. nenhum. Uhum, E aí a gente volta para aquele lugar do início da live, de que os homens estão perdidos e as mulheres também estão perdidas. uhum, A gente está ressignificando as relações mesmo, de justamente o meu limite é esse e você tem que respeitar. Se você não respeitar, eu vou adotar as providências que são necessárias, né? uhum. E
A rede de apoio é essencial por conta disso. É, é essencial porque lá, quando nós estamos entre mulheres, né, a gente tem uma maior facilidade de conectar com as dores umas das outras. E isso é muito importante, porque às vezes o que dói naquela mulher já doeu em mim. E essa conexão por meio das experiências, das vivências, e é muito interessante porque o grupo tem mulheres de diversas profissões, de, nossa, uma pluralidade de mulheres, mas tem muitas terapeutas. Que E bom. isso é muito bacana, porque às vezes aquela mulher ela não tem ainda a iniciativa de buscar um acompanhamento psicológico, mas as falas do grupo, né, é aquela, não é terapia, mas é terapêutico. Então, as Sim. falas do grupo são muito voltadas para isso. E nessa ideia de que eu não vou buscar, até para aquela mulher que está num processo de ser vítima de violência psicológica, enfim, violência doméstica, ela tem aquela desculpa, não, eu vou encontrar com a amiga do grupo, não vou encontrar com a minha terapeuta, entende? Não vou encontrar com a minha advogada, eu vou encontrar com uma mulher do grupo, vou tomar Para um falar café de com a mulher livro. para falar de livro. E aí a gente promove esses encontros também com conscientização jurídica, psicológica, tudo permeado pela leitura, que é uma forma de trazer, né, essa dinâmica e afastar o olhar, porque às vezes, mas que tipo de leitura? Ah, é coisa de mulher, né? Então a gente consegue ainda disfarçar para garantir uma maior segurança para nós mulheres, quando é necessário. E você falou agora, Melissa, me veio na cabeça. Hoje eu tô cheia de lembranças. Me veio na cabeça. Eu vi uma seguidora de Minas Gerais e juntou com o que você estava falando aí. Como as coisas são seguras em qualquer época da vida, né? Do século. Eu Uhum, lembro que eu fui a Ouro Preto, em Minas Gerais, e lá tem uma das primeiras bibliotecas do Brasil. E os escravos iam lá, e é um bar na entrada, era um bar, dizendo que iam beber, mas na verdade eles iam ler, porque não se podia, escravo não podia ler naquela época, só os aristocratas. Mulheres não podiam ler naquela época, só os uhum, homens. Então as pessoas iam para aquele lugar que era um refúgio para poder ler. E lá se discutiam e se criavam grandes ideias, como a Revolução Mineira. E aí você fala uhum. justamente disso. Que a gente vai para o clube de leitura, a gente vai para a rede de apoio, a gente vai para o nosso grupo para falar de livros, mas na verdade a gente não está falando só de livros, a gente está falando dos assuntos que tem nos livros e da liberdade da mulher mesmo, né? Uhum. E você revive isso, né? Como o livro ele é mais uma vez durante séculos e séculos ali um lugar de revolução, um lugar de É fala, né? verdade. É um lugar de revolução, é um lugar de escuta também, porque isso é muito importante, né? Eu comentei com você logo no início que nós, exceto no novembro, que a gente lê um autor homem, mas nós só lemos mulheres. E há 2 anos estamos lendo mulheres cearenses, né? Legal. Justamente por isso, porque é um lugar de escuta e nós estamos escutando quem? Outras mulheres. E isso é muito importante, sabe? E agora, né, nós estamos dentro do grupo com o edital aberto para o primeiro livro que nós vamos lançar. Então, vai Legal. ser a primeira safra de escritoras do Mulheres, Livros e Vinhos. Então, Parabéns. não ser obrigada, não serão as mulheres escritoras que estão no grupo. Então, todas as mulheres que se sentirem à vontade para escrever e aí para compartilhar ou não a sua história, que também pode ser uma fantasia, uma ficção, né? Pode ser um poema. Então, a gente não tem um rigor na estrutura do texto, né? Vai poder publicar. Então, Legal. tá sendo assim uma grande realização mesmo, porque nós seremos também ouvidas pelas nossas histórias contadas no nosso primeiro livro, que é essa coletânea, que, Maravilha. se Deus quiser, vai ser lançada em dezembro deste ano. Que maravilha, parabéns, fico feliz e digo que é muito gratificante,
né, para a gente lançar um livro, porque quando você é coautor, né, para quem não sabe, você faz parte de uma coletânea. Esse ano eu lancei o meu livro ano passado e esse ano eu já entrei na coautoria de uma outra coletânea, que é o Mulheres Brasileiras. Não sei se está aqui. Aqui, a mulher no mundo, não vou alcançar ali. A mulher no mundo, que eu entrei nessa coletânea. E agora eu já vou fazer parte de uma outra coletânea, que é do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é da onde a Nós gente se estamos juntas conheceu. Você lá, tá no né? livro também, né? Tô Olha sim. Que aí, então alegria parabéns para recebemos nós. hoje, né? Parabéns para nós que todos os textos serão publicados, os artigos. Eu fiquei muito feliz, porque mais uma vez uma oportunidade. E interessante a gente estar conversando sobre isso, porque o artigo que eu enviei para a publicação dessa coletânea fala sobre a rede de apoio. Que Então, legal. é exatamente como a rede de apoio ela pode servir, né, para o enfrentamento da violência contra as mulheres. Então, a gente também, por meio desse artigo, divulgando, né, a importância da rede de apoio. Eu estou, nossa, muito feliz. Hoje o dia foi uma segunda-feira de alegria. Que Estar bom, com que você bênção. aqui, a possibilidade da publicação, né, do texto lá na nossa coletânea do IBDFAM. Eu também estou feliz, que segunda-feira abençoada e assim, falar de livro para mim sempre é um prazer. E eu acho que conversar sobre livros na internet é interessante. Às vezes as pessoas julgam, né? Mas não, gente, livro é a nossa base. Não tem como você falar de nada se você não ler, né? Uhum. E eu lembrei da publicação do IBDFAM, porque eu vi lá todo mundo falando que alegria, meu primeiro livro que eu vou publicar. E essa sensação é gostosa, né? Então, É, como você está convidando quem quiser, né, Melissa, fala de novo, quem quiser fazer parte do livro, ser mulher coautora, participar ali, como é que faz? Dá um norte é. pra gente. Nesse primeiro livro, nós estamos priorizando as mulheres que já estão no grupo, né? Certo. Justamente para que nós estamos hoje no nosso grupo de WhatsApp, nós temos 183 mulheres. Meu Deus, É, é muita mulher. é muita mulher. E por quê? Porque participaram dos encontros presenciais, sentiram, né, no coração que a energia se conectou com a proposta do grupo e aí integram essa nossa rede de apoio que é no WhatsApp. E é tão interessante porque às vezes tem assim um pedido no WhatsApp. Por favor, me acompanhem na corrida do Uber, porque eu não tenho para quem enviar a corrida. E aí ela coloca no grupo e aquela mulher que está ali online disponível vai acompanhar a corrida Legal. daquela outra amiga, né, mulher que não tem para quem compartilhar, está insegura. Outra ação também que eu achei assim, muito simbólica do grupo, nós temos uma mulher que faz parte do grupo há muitos anos e nós acompanhamos assim a saída dela de um casamento que era extremamente abusivo e que ela tinha uma dependência, além de emocional, financeira dele. E aí ela criou, né? Ela resolveu vender cookies. E no primeiro dia que ela lançou a pequena empresa dela para vender cookies, todas as mulheres do grupo acabaram com o estoque dela. Que E legal. isso, Eu isso arrepiei, fiquei é, emocionada. eu também fico muito emocionada em falar isso, porque não foi algo que a gente pediu. A gente foi acompanhando essa mudança dela, ela colocou no grupo, e no dia que ela colocou, todas as mulheres foram pedindo. Que E a legal. gente conseguiu acabar de consumir, né, o estoque dela naquele momento. Então, é isso que vale a pena a gente viver uma vida em prol do outro, né? E de Sim, mulheres que precisam de apoio. E aí, só sim. para você ter uma ideia, eu estou com um livro aqui que vai ser o nosso livro do mês, que é de uma autora cearense Vamos lá, chamada vamos mostrar. Dawane, e é O Silêncio de Todo Dia. E é muito Vamos. interessante porque fala, são contos, né, pequenos, assim, de uma página, duas, que tratam esses nossos silêncios femininos de todo dia. E é muito interessante porque aqui ela traz uma narrativa de várias mulheres, né, porque cada página retrata um silêncio, né?
E aí ela, durante toda essa caminhada, ela vem demonstrando esses pequenos silêncios que a gente vai engolindo diariamente. E aqui eles deixam de ser silêncio, porque eles estão sendo compartilhados com a gente. Então, é a nossa leitura, que vai ser na sexta-feira, agora à noite. Maravilha. Que legal. É, Como é o nome da autora pra gente saber? Dawane, Dawane. isso. Dawana, perdão, Vale. Dawana Vale. Silêncio, isso, Silêncio de Todo Dia. É um livro pequeno, né? Ela é uma escritora independente, Legal. então isso também é muito, muito ressaltado. Nós temos muitas mulheres que são escritoras independentes e todos esses poemas, esses contos aqui, esses textos, né? Eles são retratando esse silêncio de todo dia de nós mulheres. E aí, a partir do momento que ela escreve, e que é lido num grupo de mulheres, deixa de ser silêncio, Livre de né? ser E passa a silêncio. ser voz. Uhum. E se está internalizado em qualquer pessoa que está ali também ressoa, né? Deixa de ser É silêncio verdade. também para quem está ali, né? Lendo e escutando e ouvindo. E eu achei fantástica a iniciativa, parabéns. Sabe, Melissa? Obrigada. Nossa, que bom que existem iniciativas assim. Eu acho que a gente tem que estender, gente. Quem quiser, já vou disponibilizar a Melissa aí para ajudar. Estamos aqui, né? Estou aqui disposta e disponível, tá? As mulheres aqui de Fortaleza, né? Mas na verdade a gente acaba alcançando, né, o Brasil inteiro. Foi muito interessante que na pandemia nós não paramos. Nós fizemos encontros virtuais. Legal. E aí a gente conseguiu se estender, né, para o Brasil e para algumas regiões, de alguns países também fora do nosso contexto aqui brasileiro, mas que tinham mulheres brasileiras. E eu me lembro um dia muito forte que tinha uma mulher de Goiânia, que ela estava com Covid, então ela estava isolada no quarto dela, e era aniversário dela. E aí nós cantamos parabéns para ela no dia do aniversário dela e ela isolada. Então, são abraços, né? Como você disse, abraços que acolhem, que a gente não tem como descrever, a gente só tem como viver. E para viver, a gente precisa de ação. Então, a proposta do grupo são ações voltadas justamente para agregar cada vez mais outras mulheres. E ações que salvam vidas, né, Melissa? A gente sabe É, disso, porque o isolamento ele traz a doença mental, que traz o suicídio, que traz a destruição de lares, que traz depressão, ansiedade, que traz obesidade, que traz tantas doenças, comorbidades, que simplesmente o falar ou escrever ajuda a resolver, é né? verdade. E é isso. E assim, eu acho quem assistir a gente também, quem quiser modelar o projeto, fala pra gente o Instagram, para as pessoas seguirem, né? Para poder mandar mensagem lá se for o caso. E modelar mesmo nos outros estados. Eu acho que tem muita Uhum. mulher disponível para fazer esses encontros. Então, queria que você falasse de novo o Instagram pra gente, para as pessoas poderem seguir lá e também conhecer o projeto e dar uma força e incentivar. O Instagram nosso é Mulheres, Livros e Vinhos, tudo junto, né? Logo, quando você entra no Instagram, já tem o perfil de uma mulher, né? Porque é a nuance feminina para que todas nós a gente consiga se enxergar naquela mulher, né? Nós conseguimos registrar a marca, temos Legal. CNPJ e isso. Então, assim, quem tiver interesse de conversar para estender o projeto em outros estados, só falar no direct que Ótimo. será sempre assim bem-vindo. A gente ter braços do Mulheres, Livros e Vinhos no Brasil inteiro. Maravilha, eu gostei da ideia e vou levar para a Rede Lilás, da qual eu faço parte aqui em Rondônia. Aqui nós temos a Rede Lilás, que é um grupo muito grande de mulheres
que são psicólogas, advogadas, delegada, promotora, de várias carreiras, Uhum. que lutam no combate à violência doméstica e que tem várias ações de enfrentamento. E nós temos vários braços, então por que não levar esse projeto aí que me parece ser tão maravilhoso? Quem sabe a Rede Lilás abraça e a gente consegue trazer mulheres, livros e vinhos Livros e vinhos. Aham. para Rondônia. Vai ser um prazer. Gente, vai ser uma alegria gigantesca. Vai ser uma alegria muito maravilhosa aqui, porque a gente precisa ler, né, cada vez mais. E como eu É, falei, você falou também, o livro ele liberta. E eu acho que o Brasil precisa ler. Nós, mulheres, precisamos ler cada dia mais e mais, independente do gênero, independente do que seja, mas trazer realmente essa liberdade aí de pensar é, para as nossas vidas, né? isso. E assim, a gente passa a ter um repertório cultural gigantesco por meio da leitura, né? Sim, E isso é importante, né? Justamente porque é, nas nossas relações interpessoais, profissionais, né? A mulher que lê, ela é aquela mulher que ela sabe colocar, né? Ela consegue transformar em palavras muitas vezes o que ela está sentindo, o que ela está pensando, por meio do que ela consome da leitura. E isso é sim. muito importante, né? É essencial para que a gente é, torne de forma mais eficaz, né, esse nosso posicionamento com relação a outras mulheres, porque eu costumo sempre dizer isso, que quando a gente vê uma mulher lá em cima, a ideia é que aquela mulher que está lá em cima, ela lembre de estender as mãos para puxar aquela outra mulher, né? Certeza. E só uma mulher que está em cima, que consegue ter acesso a esse tipo de leitura, a desenvolver essa habilidade que é incluir outras mulheres, ela vai ter essa virada de chave para também puxar as outras manas para o lado dela, né? Com certeza, puxar e ajudar, né? E ajudar. Porque Uhum. eu vejo que uma ajuda 10, 10 ajudam 100, 100 ajudam 1000, e a gente vai transformando realidades dessa forma. Então, quero te parabenizar pelo Obrigada. projeto. Foi um prazer enorme, assim, foi muito gratificante ter esse momento contigo aqui de conversar na live. Eu fiquei bem contente com o nosso tema. Não. Bem, superou minhas expectativas, assim, confesso. Me senti muito à vontade com o nosso Obrigada. tema, de falar, sabe, de desenvolvimento de mulheres, de crescimento. Querendo ou não, eu e você aqui, a gente começa a servir de inspiração, de exemplo para outras mulheres. E aí ela vai olhar para aquele livro que às vezes está lá jogado e vai dizer: por que que eu não começo hoje? Por que que eu não Uhum. começo a transformar a minha realidade de hoje? Então, de repente, se você hoje ainda não consegue sair dessa relação abusiva, você consegue ter um refúgio que é ali no livro, você consegue ter um pouco de paz, né? E é isso. De palavras em palavras, a gente vai mudando o nosso pensamento, vai virando a chavinha realmente, vai conversando com outras mulheres, vai trocando, né? E vai melhorando e consegue sair da relação abusiva e também curar as feridas, né? Eu acho que é o É. principal. E é Sair um daquilo e processo deixar para longo, trás. né? Sim, O processo de cura das feridas. E eu também quero agradecer muito, em meu nome, em nome do nosso coletivo, das Mulheres Livros e Vinhos, pela oportunidade que você nos deu aqui, especialmente nesse agosto lilás, né? Para trazer essa ideia da rede de apoio como, de sim, fato, direcionado para as mulheres vítimas, né, de violência doméstica, mas em especial para todas as mulheres, né? Aquelas que já foram, e para evitar que sejam mais um dado na estatística. Quero parabenizar você pela sua coragem de se obrigada. colocar nas redes sociais. É assim, é uma luz no fim, sabe, assim, daquele túnel Obrigada. que a gente vê escuro. E a forma com que você se posiciona, a forma com que você coloca, que você esclarece todas nós mulheres. Então, assim, muito obrigada pelo trabalho, pela Obrigada. coragem de encarar essa rede social aí, que a gente É, sabe que não é fácil, viu? É desafiadora, né?
Eu Muito agradeço. obrigada. Eu fico muito feliz com as suas palavras. Assim, tem dias que são mais difíceis do que os outros, a gente sabe, né? Não é porque a gente tá aqui que as pessoas às vezes esquecem que a gente é ser humano também, mas eu digo assim que eu procuro não me afetar com as coisas negativas. E todos os dias, graças a Deus, assim, eu sou muito contente com o propósito que Deus colocou na minha vida, de que todos os dias tem pelo menos um depoimento aqui no meu direct, agradecendo, ou alguém pedindo ajuda, e eu com o conhecimento que eu tenho, com o conhecimento que eu vou atrás de pesquisar, e aí, né, por conta do direito, eu acabo absorvendo Uhum, e eu levo para aquela pessoa e aquela pessoa vai levar para outra. E os vídeos são isso, justamente o intuito é de ajudar, é de transformar o conhecimento jurídico em uma forma fácil das pessoas entenderem. Então eu digo que eu não falo para os juristas, acabo que tenho muitos nas minhas redes sociais, mas eu falo para a mulher comum que está trancada dentro de casa isolada e a ideia é essa, de que ali no uhum. celular dela, às vezes de madrugada, ela vai me assistir, vai ver uma live como essa de hoje, enriquecedora, e vai transformar alguma coisa na realidade dela, e iniciar, né, os passos de coragem da vida dela. Então eu acho que isso paga tudo e vale a pena viver esse propósito assim. É verdade. E E vale vamos para mesmo, viu? frente. E vamos Vamos, em vamos para frente, né? frente mesmo. Muito obrigada. Estamos te esperando Obrigada. em janeiro aqui. Já vamos Estarei aí. conversar no direct para a Vamos. gente marcar a data, que vai ser uma alegria te Vamos. receber de braços abertos no nosso grupo. Eu vou com o maior amor. Eu já morei em Fortaleza, Melissa. Minha mãe Ah, mora em mesmo? Fortaleza. Minha Ai, família que é toda bacana! cearense. Morei Eita, que 3 anos. legal! Estudava Ah, na UFC, ia lá com meu livrinho estudar para o concurso todo dia. que Então, bacana! conheço a terra, amo Fortaleza. Tento todo ano ir. Assim, vai ser um prazer enorme. Gente, só uma parte aqui. Os cearenses são um povo rico de cultura, leem muito, são pessoas extremamente inteligentes, politizadas. Então é um lugar que você Demais. consegue conversar sobre tudo e mais um pouco. É uma terra rica, não só bonita, mas como de pessoas muito inteligentes, Uhum. muito batalhadoras, que correm muito atrás, né? É que estudam demais, é Estudam verdade. muito, os primeiros lugares assim das universidades, dos concursos, dos melhores concursos do país são dos cearenses e são pessoas que a base geralmente é muito carente, então são pessoas É, sobreviventes, né? é E você verdade. vê assim, eu lembro de andar de ônibus no coletivo e ver gente lendo. Então, assim, são pessoas que têm uma garra, os cearenses têm uma garra, uma necessidade, uma vontade de Uma vencer, né? força muito grande, é verdade, é verdade. E Eu assim, admiro demais. minhas irmãs são cria da Universidade Federal do Ceará, então assim, Ai, conheço que muito bacana. e é um prazer falar com você, um prazer te conhecer. Em janeiro a gente vai se ver, vai estar Vamos ver junta. pessoalmente, a gente vai te conhecer pessoalmente. Obrigada pela oportunidade. Agradeço. Quero mandar um beijo para todo mundo que esteve presente aqui na nossa live e dizer, né, que estou disposta e disponível a ajudar, só entrar em contato. Ótimo. Então, gente, façam contato com a Melissa. A live vai ficar gravada, depois eu vou subir pro YouTube. Procura, eu vou marcar o Instagram dela, do Mulheres, Livros, livros e vinhos. Mulheres, eu vou decorar. Livro, Mulheres, livros e livros e vinhos. vinhos. E aí a gente vai conversando, tá bom? Contem comigo, não só você, como toda a sua rede de apoio que precisar. Obrigada. A casa é de vocês. Sempre que quiser fazer live, precisar de espaço, a gente está aqui disponível. Ai, E muito vamos nos obrigada. ajudar, tá Tá, bom? joia? Obrigada. Tchau, tchau. Boa semana para você. Tchau para Tchau, você tchau. também. Até mais. Até.